arrasta pé pro interior. Vem, vem, vem viver essa emoção. Vem, vem, vem pro Arraiá de Feira. Tem forró a noite inteira, é cultura e tradição. No Arraiá de Feira, a alegria entra em campo nos distritos de 20 de junho a 4 de julho, durante o São João e São Pedro. Primeiras atrações confirmadas: Flávio José, Alcimar Monteiro, Raí Saia Rodada, Paula Fernandes, Alceu Valença, Raça Negra, Limão com Mel, Mastruz com Leite, Luan Estilizado, Adelmário Coelho, Unha Pintada, Buscapé, Arreio de Ouro, Tairone, Solange Almeida e muito mais. Vem pro Arraiá de Feira, tem forró a noite inteira, é cultura e tradição. Arraiá de Feira, 20 de junho a 4 de julho. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Tá começando mais um episódio do Tirando o Crachá e a gente hoje vai falar sobre indústrias. O Silvio Feira de Santana, que é o segundo polo industrial da Bahia. E hoje a gente está recebendo um convidado para lá de especial, Ana. Isso mesmo, e para a gente vai ser um prazer e um privilégio trocar um debate sobre a indústria e sobre os desafios que ela enfrenta diariamente para se conseguir manter uma sociedade, eu digo, uma cidade também, da forma como Feira se torna cada vez mais pujante em economia. Seu Luiz da Costa Neto, seja bem-vindo ao Tirando o Crachá. Obrigado, é um grande prazer estar aqui para contar um pouco da minha história e discorrer bastante assim na área industrial, né? Que foi onde eu me criei, basicamente, e as dificuldades que a gente sempre tem passado. Mas, enfim, eu nasci em Serra Talhada, uma cidade de Pernambuco. Meu pai tinha um sítio e trabalhava com agricultura e comércio. E, num determinado momento, ele resolveu vir para a Feira de Santana. Aqui já tínhamos uns parentes, meu tio, os primos da minha mãe, os primos dele, e convenceram ele para vir para a Feira de Santana. Em 1959, já com eu tinha três irmãos, né? Comigo quatro. Foi um corajoso sair de Serra Talhada para ir para a Feira de Santana com 4 crianças. E eu fiz 4 anos aqui em Feira de Santana. Cheguei em junho, fiz 4 anos em novembro. E nunca mais saí de feira, na realidade, né? Nunca mais saí, deixei Feira de Santana. De forma que meu pai, o nome dele é José da Costa Sobrinho, minha mãe Isabel Maria da Costa, semi-analfabeto, porque naquela época ele nasceu nos anos 30, faleceu há 2 anos atrás, minha mãe ainda está viva, está com Alzheimer, então tudo isso hoje marca a gente, de certa forma. Então, retornando aquele ano de 59, meu pai chegou em Feira de Santana e foi morar no bairro da Chácara São Cosme. E ele sempre tinha uma família muito católica, muito cedo, muito precoce. Quando ele chegou em Feira de Santana, ele foi procurar a igreja, né? E se dedicou muito à evangelização daquela região ali do bairro do Chácara São Cosme. Chegou a fundar uma comunidade, e a comunidade uma capela, que hoje é uma igreja pequena, mas está sob a coordenação da igreja matriz. E eu, ainda muito pequeno, vivi nesse ambiente. Ajudei a construir, carreguei tijolo, carreguei telha, carreguei cimento, areia. Meu pai sempre um homem de fé, um homem muito trabalhador, honesto, direito. Fui atrás também dos políticos, né? Naquela época ele foi muito amigo de João Duval. E conseguiu levar para aquele bairro, né,
alguns serviços da comunidade. Posto dentário, corte e costura, enfim. E algumas melhorias para o bairro, até o calçamento mesmo, que lá é muito roça na realidade, né? Muito mato, muita coisa, mas ele deixou um legado muito grande. E aí foi nesse ambiente que eu vivi. Estudei na Escolinha do Horto, na Georgina Erisma, no Colégio Georgina Erisma, depois fui para o Colégio Municipal, Colégio Estadual, fiz o curso de Contabilidade, mas nunca exerci o curso de Contabilidade. Fiz o curso de Administração de Empresas na UFES, muito bom por sinal, acho que eu fui uma pessoa de muita sorte também. Depois eu fiz vários cursos também, muitos cursos de especialização, nunca parei de estudar, na realidade, estudei muito mesmo. Desde pequeno, desde adolescente, porque na realidade eu tinha 13 anos, eu já me envolvia com algum trabalho, alguma atividade que desse um dinheirinho, né? Meu pai, nós somos 9 irmãos, né? Muita gente. Um herói criar 9 filhos, principalmente naquela época, né? Brinquedo, né? E eu acho que eu já tinha a indústria no sangue, assim, entendeu? Porque com 14 anos eu resolvi primeiro confeccionar algumas caixinhas daquele. Meu pai era ourive ambulante e usava muito aquelas caixinhas para botar aliança, né, que tinha um algodãozinho, botava argolas, correntes. Eu comecei a fazer aquilo lá, comprava as cartolinas, marcava, riscava, cortava na mão, colava aquele, a gente chamava de papel de presente, aqueles coloridos, né? E juntava, fechava os pacotinhos com 100 e no dia que eles se reuniam, porque ali na Marechal Deodoro chegava uma época que tinha 15 ourives ali que botavam aquelas bancas. Eu vendia as caixinhas ali. Durante a semana eu ia levar para as casinhas de joias, né? Daquelas não eram, hoje como tem no shopping, aquelas casas grandes, mas eram joalherias pequenas que vendiam todos esses produtos. E aí eu começava a levar e o pessoal gostava da qualidade. Enfim, por fim eu comprei 3 máquinas, fui comprando uma máquina, comprei 2, comprei 3 máquinas. Eu com 14 anos, nem 15 anos eu não tinha ainda. Aí o bairro, como era muito populoso, menino para todo lugar e tal, toda a rua tinha muitos. Aí eu comecei a ensinar e a pessoa ia, fazia, confeccionava, eu dava tudo cortadinho. E isso até de Kombi, na época, a gente levava para Itabaianinha para vender as caixas. Aí eu fui trabalhar na Peterco do Nordeste, passei lá numa seleção, no setor pessoal, em 1976, com quase 20 anos. 20 anos talvez incompleto. Não sabia nem o que era um aviso prévio. Eu achava que era aviso breve, porque rapidinho a pessoa... Eu falei, deve ser aviso breve, né? Porque é ligeirinho, o cara vai embora. Enfim, com 3 anos depois eu fui promovido a chefe de setor pessoal. Aí também eu estudava muito, era CLT o dia todo. E a Peterco tinha 600 funcionários naquela época, 79. A Peterco é uma indústria pioneira no polo de Feira de Santana. Ela foi fundada em 69 para 71. Em 76 eu consegui um trabalho lá. Em 79 eu fui promovido a chefe. Foi rápido, viu? Rapidinho eu entrei na UF, fiz o curso de administração e muita sorte, porque em 83 a Philips do Brasil comprou a Peterco. Aí veio aquela... Né?
já era o início de uma crise. E a Philips é uma fantástica empresa, holandesa, mais de 100 anos, naquela época ia fazer 100 anos no Brasil já. Então eu aprendi aqueles manuais, que tinha resposta para tudo, né? Só lendo. E a gente tinha que focar aquilo ali, né? Então a gente tinha a oportunidade, eu como chefe de pessoal, tinha a oportunidade de aprender e controlar cada etapa daquela dentro do regulamento e das políticas de recursos humanos. Então, Philips foi uma escola muito importante para mim. Uns 2, 3 anos depois, em 85, parece, eu fui promovido a gerente de relações industriais, que além de cuidar do recurso humano, cuida da parte de transporte, segurança do trabalho, alimentação, limpeza, era um conglomerado de coisas. Eu já tinha feito o curso de segurança, eu sou técnico de segurança do trabalho também, fiz o curso técnico de segurança do trabalho. Enfim, e aí foi a minha vida profissional, 17 anos no grupo. Em 90 para 91, com aquela crise que se agravou, a Peterco fechou, a Philips fechou a Peterco. E eu fui para Plascalp. Trabalhei na Plascalp por quase 5 anos lá. Aí eu já fui como gerente de recursos humanos, já fui também com uma bagagem muito grande, entendeu? E assim, a sorte é que eu fiquei em feira, tinha a oportunidade de ir para São Paulo, para Recife, porque a Philips era muito grande, mas a família não quis sair de Feira de Santana e eu não me arrependo. Porque aqui eu vejo meus amigos todos os dias, aqueles amigos de infância, na rua, quando passa. Meu pai também foi um homem de sorte, porque 9 filhos, ninguém foi embora de Feira, todo mundo continua em Feira de Santana. Aí, onde começa a minha trajetória da indústria? Primeiro, a oportunidade de ter trabalhado na Peterco, que era uma indústria, uma coisa que eu estava no sangue realmente. Gostava demais da indústria. Em 79 para 80, lá na Peterco, tinha o Francisco Serafim, que era o superintendente. E ele já era um dos diretores do Centro das Indústrias e simpatizava muito comigo, gostava muito de mim. E aí me convidou, disse, olha, agora você vai ser meu auxiliar no Centro das Indústrias. Ele assumiu a presidência e me envolvia em alguns aspectos de, vamos lá para o Centro das Indústrias, eu faço um grupo de recursos humanos, então eu fiz um grupo de recursos humanos grande, foi um dos primeiros grupos de recursos humanos de Feira de Santana, envolvendo pessoal da Pneus Tropical na época, da Metalomecânica, da Febo, da QGN, da Jossan e mais algumas outras indústrias que tinha aqui em Feira. Então, eu consegui me desenvolver muito. E a Philips sempre me levava para São Paulo, fui várias vezes, e lá eu pude tomar muitas aulas, né, que me preparou para assumir essas atividades todas. Então, eu comecei no Centro das Indústrias, com 19 para 21 anos, porque 79 eu tinha 24 anos. 24 anos, e nunca mais eu saí do Centro das Indústrias, nunca mais eu fui para casa parar ou fui para outro lugar, fui desviado para outro lugar, não, de forma nenhuma. Fez um legado, né? Fez esse legado, então a gente fazia muita reunião, trazia o pessoal para palestras, muitos cursos. No ano 2000, aí me convidaram para ser presidente do Centro das Indústrias. Não, Luiz, você vai ser presidente do Centro das Indústrias. Eu falei, não estou preparado ainda. Mas alguém falou, mas ele não tem indústria, ele não pode ser presidente do Centro das Indústrias, ele não tem indústria. Não tem indústria. Eu falei, não, tudo bem, eu espero minha vez. Quando eu tiver uma indústria... Mas já estava nos seus planos ter uma indústria?
Exatamente não. É uma coisa assim que vai... Surgindo naturalmente, Parece né? que a gente exala essa, sabe? Ou então faz alguma comunicação e as pessoas chegam assim, você quer fazer isso, você quer fazer aquilo, você tem perfil para isso. A Plascalp fechou em... Aliás, não fechou ainda. Eu saí da Plascalp em 1995. Como eu tinha um conhecimento muito grande nessa área de serviços, aí eu abri uma empresa, aliás, só eram 4 CNPJs, se eu não me engano. Uma de mão de obra temporária, da Lei 6.019, que foi há 3 meses, a 6 meses, tá? Uma de limpeza, uma de recursos humanos, que fazia folha de pagamento, dava consultoria, etc. E de comércio, eu abri um comércio também. Ficou 18 anos esse comércio. Então, desde aquela época que eu... na época a gente fala assim, foi terceirizado. Então, ou seja, eu fui terceirizado da Plascalp. Ao mesmo tempo que eu saí, eu também me ofereceram prestar o serviço. Aí eu assumi o refeitório, assumi a limpeza, a mão de obra temporária. E nessa pegada aí eu cheguei a ser 600 funcionários. 600 funcionários, imagina. Era de dia e de noite, era uma correria. Atendia, só na parte de alimentação eu atendia 4.000 pessoas. De café da manhã, de lanche de jejum, janta, almoço. Meu Deus do céu, era uma loucura. A logística, né? E eu atendia em torno de 18 clientes. A maioria com alimentação. Era de dia e noite correndo. Era fiorino para cima, fiorino para baixo, fiorino para cima, fiorino para baixo. Eu era um dos clientes que o pessoal da Jacuípe já gostava de mim, porque me ligava, chegou um fiorino novo. Comprei e tal. Enfim, aí veio para a Feira de Santana, a Simes, para fazer chicotes do carro da Ford. Depois a Yazaki fez uma parceria com a Simes e um tempinho depois a Simes foi embora e ele assumiu a Yazaki 100%. Eu tinha um relacionamento muito forte lá na Yazaki, porque eu locava pessoas lá. Às vezes tinha 100 funcionários, tinha 80, tinha 50, tinha 120, 130, 150, 200, às vezes aí ficava nos temporários ali, variando. Aí foi quando o diretor me chamou e falou, eu quero abrir uma empresa para assumir a confecção de alguns dos chicotes do carro da Ford. Aí ele falou, olha, Luiz, você que conhece todo o cenário de Feira de Santana, me faça uma prospecção de 2 ou 3 empresários aí em indústria aqui que queiram assumir para a gente avaliar. E daqui uns 2 meses eu vou sair de férias, quando eu voltar a gente conversa. Voltou, aí marquei com ele, fui lá, falei, olha, eu tenho aqui essas opções. Aí ele olhou para mim, coçou a cabeça, falou, não, eu quero que você abra a indústria para fazer para a gente. Pode um negócio desse? Tem uma pausa ou não tem pausa? Pode ir, né? Fica à vontade. Aí pra mim foi aquele susto, né? Comigo? Você mesmo. E aí falou por quê, né? Na realidade, aquela atividade era uma atividade de... Primeiro, uma mão de obra intensiva. Ele tinha quase 2.000 funcionários na época. Segundo, que dependia muito dos recursos humanos. Dependia muito de você ter capacidade de treinar as pessoas, de conduzir as pessoas, né? Eu tinha realmente essa história, como eu falei para vocês. Aí eu falei, nunca pensei isso não, mas não vou descartar não. Me dê uns dias que eu vou pensar. Aí uns dias depois, menos de uma semana, eu falei, tá bom, vamos lá, vamos ver o que precisa. Então depois da gente acertar o modo vivendi, a questão de como seria, aí veio o local. Bom, e onde a gente abre a fábrica? Nós vamos abrir, nós vamos sugerir que você abra fora de feira.
na realidade, a gente tinha uns problemas assim, que dificultava muito a vida das empresas, a vida das indústrias de feira, e a IASAC era uma que era muito impactada por conta do assédio sindical, laboral. E, além disso, os custos de feira estavam precisando dar uma equilibrada, ou seja, transporte, ônibus caro, alimentação, assistência médica, enfim, todo esse aparato que hoje a gente vê que impacta muito forte a remuneração, né, do trabalhador. E aí, eu comecei a pensar nos arredores de Feira de Santana. Um dos gerentes da IASAC falou, olha, eu tenho minha noiva mora em Conceição do Jacuípe. Aí vou conversar com o secretário de lá, da indústria, se ele tem interesse. Rapidinho ele veio, olha, vão te dar tudo lá, vão te dar galpão, vão te dar sala. É mesmo, tá certo, vamos lá. No final não deram quase nada, não deram praticamente nada. Mas eu tinha o compromisso com a IASAC de ir em frente. E aí eu comprei um terreno, construí a fábrica que lá está, que hoje está lá. Botei 220 meninos para trabalhar lá, para fazer os chicotes elétricos. E a gente chegava a fazer 300 mil peças por mês lá, do carro da Ford. Porque aquele chicotezinho que vai dentro do carro é a peça mais cara e que requer uma precisão muito grande. Não pode sair peça defeituosa. Que é um processo incrível que eu vi lá na Ford. O carro, quando chega no final da linha, ele já está pronto para ser vendido. E se ligar um botãozinho daquele e não funcionar, o carro vai para um estaleirozinho, um setor de coisa, aí vai o pessoal da IASAC, ia lá, desmontava o carro inteirinho para poder achar o defeito. É incrível. Eu cheguei, né? Aí também, conheci a fábrica. E aí nós chegamos a ter assim, uma nota máxima em termos de desempenho, aí veio ISO, veio CADISO, um bocado de coisa. Então foi assim que eu cheguei na indústria. Depois nós passamos por uma certa prova de fogo quando a IASAC resolveu fechar em Feira de Santana, em 2014. E nós ficamos sem ninguém empregado, o prédio vazio, né, e tivemos que nos reinventar. Nesse período, meu filho, Tiago, ele terminou a faculdade dele, ele é engenheiro, e fez alguns estágios, e falou, não, meu pai, não quero, eu quero ir para Realce. Então venha. Aí já tinha uns 3, 4 anos que ele estava comigo, eu falei, agora é hora da gente arregaçar as mangas. Aí nós migramos para, organizamos a fábrica e compramos uns moldes, umas máquinas injetoras, e começamos com 6, 7 produtos. Plafons elétricos, aquele da lampadinha, aquele de arandelazinha de piscina. E começamos assim a construir a Realce de hoje. Hoje nós temos 80 funcionários lá, né? Algumas injetoras. Entramos para a área de reciclagem também. A reciclagem que a gente transforma o plástico de embalagens, né, vazias em novo produto. A Realce já ganhou um prêmio, né, de sustentabilidade, que a FIEB promove a cada 2 anos, por esse serviço. Dentro dessa construção, né, da empresa como um todo, qual é o maior legado e a maior estrutura que o senhor construiu e que está gerenciando até hoje dentro do negócio? Hoje a Realce fatura
com seus produtos, né, e seus serviços. A gente faz terceirização também de mão de obra e de produtos para algumas indústrias de plástico aqui em Feira de Santana. Então, a gente está faturando em torno de mais de R$1 milhão, R$1 milhão e pouco. E a gente está com muita fé que a gente, apesar das dificuldades, né, a gente continua construindo alguma coisa. Então, a fábrica já foi ampliada, né, já teve 2 ampliações. Já estamos importando até um material para baratear, porque realmente hoje em dia a gente tem uma dificuldade grande de competir. Vocês trazem da China? Sim, infelizmente, como diz o ditado, né, porque a gente tem que se manter no mercado e a gente sabe que isso também tem a parte que não é tão benéfica, né? Olhando por outros ângulos, a gente tem acabado com vários segmentos, várias indústrias do Brasil têm ido pelo ralo com a concorrência chinesa. Inclusive, eu posso citar a própria Brascalp, que a seringa que era R$1 e a China chegava por 30 centavos, aí era complicado e terminou fechando. Perdemos lá 2.000 e tantos empregos. E assim foram várias fábricas, né? Então, esse legado, assim, que a gente está fazendo 21 anos, meu filho está jovem ainda, está com seus 40 anos. Eu voltei agora, depois de um tempo de, vamos dizer, de período, uns 4, 5 anos. Agora estou reaprendendo lá algumas coisas da área de empresarial e estou dando uma força para ele na área de recursos humanos, enfim. Temos trabalho. Então é isso. O meu legado hoje, eu acredito também na área do associativismo. Como eu falei no início, o Centro das Indústrias me requisitou e eu comecei a dar respostas muito rápidas. No ano 2005, eu abri a Brascalp em 2004, em 2005 eu já tinha indústria para me capacitar a ser presidente do Centro das Indústrias. E aí eu percebi que para a gente ter uma voz ativa ou uma representação junto ao órgão máximo da Federação das Indústrias, a gente tinha que ter voto lá, a gente tinha que ter sindicatos associados. Porque eu costumo dizer, a FIEB é um sistema, né, que administra o SES, o SENAI, o IEL, agora mais recentemente o SENAI Cimatec, mas ele tinha uma dificuldade, a FIEB tinha uma dificuldade muito grande de ir para o interior. E nós estávamos no interior. Mas nós precisávamos ser protagonistas de uma retomada, não é bem retomada, mas de uma decisão da FIEB de apoiar as indústrias do interior. E nós batemos na mesa, vamos criar uma estrutura sindical, patronal, e aí sim, a gente se filia e a gente vai conseguir. 15, 20 anos para poder acontecer, mas aconteceu. Então eu fui fundador do Sindicato Metalúrgico, na época eu trabalhava na Peterco, porque ela era uma indústria metalúrgica. Nós trouxemos a estrutura e nos desvinculamos do CIMEFs, CIMEB de Salvador e a Bahia toda, e nós fundamos o CIMEFs de Feira de Santana. Eu fui o fundador do CIMEFs. Fui fundador do Cineplace, com alguns amigos, no ano 2000. Conseguimos filiar o CIMEFs e o Cineplace na FIEB, resgatamos o Sindivest e daí a gente conseguiu os 3 votos que a gente já, 3 votos já dava. Porque naquela época a Federação da Indústria tínhamos 36 sindicatos, se não me engano, 36, 37. Então, a gente pelo menos quase 10%, a gente já está 3 para 30, para 30 já é 10%.
E a gente tinha muita fé, de forma que esses 3 votos foram assim um divisor de águas para que a gente conseguisse, porque houve um bate-chapa e os 3 votos seriam assim essenciais. Porque assim, 3 votos a favor é igual a 6 contra, né? Porque ele, além de perder 3, aí eu vou ter mais 3. E aí nós conseguimos, esse é um legado muito grande que a gente tem estado. 12 anos, 3 gestões, vai para a 4ª gestão agora. Feira de Santana, nada mais, nada menos, já ganhou um investimento aqui de quase 200 milhões de reais, depois desse movimento que a gente fez, com a garantia da chapa que foi vencedora, da FIEB, de que a gente precisava, listamos lá quase 20 itens, e esses quase 20 itens, todos foram concretizados, e mais ainda, né? E mais ainda. Então, é uma outra situação hoje que a gente tem em Feira de Santana, nessa área sindical, patronal, na área do associativismo, que é o que alavanca o mundo, é o associativismo. Então, hoje nós temos uma crise muito grande de falta de associativismo, porque quando a gente está vendo essas situações todas, né, é porque a gente não está unido e preparado para dizer, opa, basta isso aí. Não, o que é bom para a gente é isso. E vamos, porque a gente é que dá respostas, né, com impostos, principalmente, para poder melhorar o país a cada dia. E isso a gente vê, começa a dividir as coisas e a gente não está vendo respostas positivas. Porém, nós temos que ser bastante resilientes e a gente levanta a cabeça. A gente levanta a cabeça. E Feira de Santana é um negócio assim, a joia hoje é a joia da Bahia, Feira de Santana, viu? E se eu fosse falar um pouco para vocês aqui do Centro das Indústrias, o que Feira deve ao Centro das Indústrias não tem preço. Aqueles homens que passaram, o Centro das Indústrias fez 60 anos em maio do ano passado, que foi fundado como uma associação, e agora em junho e julho faz os 60 anos que mudou o nome de Associação das Indústrias para Centro das Indústrias de Feira de Santana. E a gente está preparando um livro que virou revista, né? Que acharam que seria a melhor revista, muito bacana, muito boa. E eu estou tendo o privilégio de pegar esses documentos, né, dos 60 anos atrás e ver o trabalho que aqueles homens tiveram, perseverança e o legado que eles deixaram. Que está aí, assim, a área industrial que Feira de Santana hoje, que é o segundo maior polo industrial do estado da Bahia. Isso que eu ia te perguntar, quando o senhor fala do segundo polo industrial da Bahia, Feira de Santana, a gente sabe que é um maior entroncamento norte e nordeste, mas além disso, o que é que Feira de Santana tem para oferecer, digamos assim? O que é que oferece, que, digamos assim, que é a joia da Bahia no setor industrial? Olha, primeiro são os impostos, né, que são gerados, os empregos, né? Para vocês terem ideia, nos anos 80, depois da estadualização, né, do CIS, que o CIS era municipalizado, depois foi estadualizado, em menos de 5 anos, Feira trouxe 60 empreendimentos industriais para o nosso polo do Centro Industrial de Subaé. Isso gerou em torno de 7 mil empregos. Não é pouca coisa, é muita coisa. E hoje nós vemos indústrias genuinamente feirenses. A gente poderia citar várias, mas eu vou estar lá na revista que vocês vão receber. E indústrias internacionais de nível mundial. E indústria nacional que é multinacional, tipo uma Vipal, por exemplo, que tem em vários países já, né? Então, olha,
Fecharam muitas indústrias com aquela crise dos anos 80, a metalomecânica fechou, Febo fechou, QGN fechou, a Johnson da Bahia, por exemplo, virou Bel, ainda bem que teve algumas indústrias que realmente foram adquiridas, e a Bel, no caso da Bel, que hoje tem 2 fábricas de feira, né? Além daquele adquiriu da Johnson, ainda instalou uma na BR-34 muito grande. Então é um orgulho muito grande. A Febo, melhor dizendo, a Nestlé, né? Também a Placo, Vipal já citei. Agora, mais recente, a gente tem 4 inaugurações de empresas grandes, indústrias grandes, que vai gerar, só uma delas vai gerar mais 2.000 empregos, que é uma segunda unidade da Prolinhas, que faz aqueles bags, né? Houve a inauguração recente, prédio muito bonito. É isso, a gente... O problema é a ciumeira, né? Das outras cidades. Alguém falou, Luiz, por que tudo que você fala é para Feira de Santana? Por que tudo é para Feira de Santana? Por que não é aqui para... Então é isso, eu acho que ainda a gente sabe que muitos baianos, e até principalmente lá da capital, falam, eu soube que eu já procurei essa peça aqui, mas não achei. Mas eu soube que Feira de Santana tem. Eu falei, tem mesmo. Então é impressionante. Feira é impressionante. Lógico que tem muitos outros problemas, né, que a gente está vivenciando, mas não é só feira, né? Muito lugar. Agora, eu tenho dito, gente, não vamos nos apegar às coisas assim de que protagonismo, né? Eu só dou apoio se for minha ideia, só dou apoio se foi eu que iniciei. Vamos nos apegar à causa. É como o nosso presidente Carlos Henrique tem falado. E eu acho isso muito importante, né? Porque a gente, nessa vida profissional da gente, a gente se depara com muita gente que se preocupa com protagonismo. Mas, gente, a causa, quando a gente resolve, quando a gente assume e contribui, a gente também se sente muito feliz com isso, independente de quem foi a ideia, de quem deu a sugestão. Mas assim, as pessoas são assim também, a gente vai convivendo. Sou rotariano também, 25 anos. Então assim, eu sou uma pessoa de sorte. Sou uma pessoa de sorte. Hoje mesmo tive reunião do Rotary, uma festa, a gente tem feito um trabalho social também, dentro do que a gente pode fazer. Somos 8 clubes aqui de Rotary, daí para o 9º. E esse movimento tem muita história também de Feira de Santana. Então é tudo isso, aqueles homens que criaram o Centro das Indústrias, aqueles homens que também trouxeram o Rotary para a feira, né, em 1942. Então é isso, é esse contexto que a gente vive aqui. A gente está chegando do meio para o final, mas eu queria que você falasse um pouquinho só mais sobre a Realce, né? O que é que faz a Realce, quais os planos para o futuro? É o nosso principal legado, eu acho, né? Assim, porque além da gente ter uma atividade e ter orgulho do que a gente produz, eu tenho assim, uma felicidade muito grande de gerar empregos, entendeu? Lá é uma satisfação quando eu chego lá, seu Luiz, o senhor fez isso, o senhor fez aquilo, foi eu que fiz isso aqui, aquele telhado de orelha foi eu que fiz. Então, esse legado nos deixa muito feliz. As dificuldades são grandes, nós não estamos aqui querendo também enfeitar muito o pavão, porque no dia a dia a gente sabe as dificuldades. Mas assim, a Realce tem uma característica de empresa pequena, mas que o dono está dentro. E quando o dono está dentro dos negócios, gerindo o seu negócio de perto, a empresa tende a ser mais longeva. Então, não tem plano de fechar. Tá? Não tem plano de fechar. Eu citei ainda há pouco para vocês aqui muitas indústrias que fecharam. Porque o dono era dos Estados Unidos, o dono era da Europa, os donos eram
de São Paulo, do Sul, e aí eles de lá só vê números, né? Mas a gente aqui, a gente vê gente. E quando a gente vê gente, a gente se esforça mais. Então a Realce, ela, a gente está já falando como é que a gente vai... Um legado grande que eu tenho hoje é o meu filho que está lá. Porque a gente, eu tenho inclusive levado para a FIEB e para a CNI essa minha preocupação de que as indústrias, elas têm que criar o seu sucessor, porque senão ela morre. E assim, é muito triste, mas nós temos vários colegas lá de Salvador e da área metropolitana que os filhos foram para a Europa estudar, não voltaram mais, vivem por lá, e ele não tem para quem deixar. Está já na época de se aposentar e aí, assim, para se reorganizar isso daí com... Ok, pode ter um sobrinho, pode ter um primo, pode ter, né? Mas nem todos têm também. E nem todos confiam em deixar. Mas eu dei muita sorte, porque meu filho gosta, está lá. A gente já está pensando, está até falando com ele esses dias. O filho dele já está com 12 anos, né? Não sei se ele vai... Esses 12 anos dele, quando ele tiver 20, se ele vai querer tocar o negócio. Eu tenho dito também para os meus amigos industriais que a gente tem que chegar em casa todo dia e dizer, olha, conseguimos isso, conseguimos aquilo, apesar da dificuldade, né? Porque geralmente ele chega, vem, mas não aguento mais, você doido, tá me tirando o juízo, tá me deixando doido, tá me... Isso desestimula quem Você imaginou o filho lá crescendo, vendo o pai chegar e dizer, isso é terrível, né? E realmente já não vai. Mas assim, a Realce tem realmente nós estamos discutindo agregar novos produtos, trazer apoio de pessoas capacitadas, né? Enfim, é isso. Acho que a gente está satisfeito com o negócio e que certamente a gente não vai parar, não. Agradecemos pela sua ilustre presença. Para a gente foi um privilégio tê-lo conosco, de um episódio de muitos aprendizados, né, onde a gente entendeu legado, construção, associativismo. Então só temos a agradecer, né, Gil? Exatamente, seu Luiz. Agradecer pelo tempo. Imagino que é uma correria 24 horas ali, não consegue parar. A gente está chegando ao final, agradecer novamente. Deixa uma mensagem aí para quem está em casa nos assistindo sobre legado. A gente percebe que o senhor foi construindo ano após ano, né? Mesmo trabalhando no CLT, o senhor foi construindo, passando por diversas áreas. Exatamente. E aí o senhor culminou em ter seu próprio negócio, sua própria indústria. Deixa uma mensagem sobre esse legado que o senhor construiu. Como é que as pessoas podem ter aquela paciência de esperar seu momento chegar? O que é que o senhor ensina para a gente hoje? O que eu ensino é perseverança e nunca desistir. Agora, tem que estar preparado. E para se preparar, você tem que saber onde é que você quer chegar. Por exemplo, se você quer ser um engenheiro, você tem que se preparar para ser um engenheiro. Se você quer ser um administrador, você tem que ir atrás e se formar em administração. E ter outra formação que você deseje. Feira de Santana, hoje, é um polo multifuncional, multiestrutural, multi de tudo. De faculdades, da parte de medicina, da parte inclusive de tecnologia que a gente está vendo aqui e parabenizo, aproveito para parabenizar vocês por essa estrutura. Olha, gente, o céu é o limite. Eu saí de Serra Talhada, muito pequeno, o que poderia me esperar, né? Então, hoje eu sou uma pessoa que eu me considero de muita sorte, mas eu trabalhei muito, mas eu estudei muito, não desanimei em nenhum momento, apesar das grandes dificuldades, que não é fácil não. E, inclusive, estar vivo hoje é muito difícil. Se manter até vivo é difícil, porque você vai de carro toda hora com o risco de acidente, e a bandidagem, é tudo isso. Mas não desanimem, vamos em frente. Feira de Santana tem solução para tudo. E as entidades e as organizações, o poder público, acione esse povo. Vá atrás, diga eu estou aqui para trabalhar, arregaçar as mangas e para exigir mais, com responsabilidade e com o meu trabalho.
Isso aí, agradecer a minha parceira Ana, agradecer a Valeu. Solange aqui que participou com a gente. Olha só, a Prefeitura de Feira está concluindo a pavimentação das pistas de aceleração e desaceleração na Avenida do Contorno, nas intermediações do 35BI. A obra vai facilitar o acesso ao bairro Subaé e também ao Neve, garantindo mais mobilidade e segurança para motoristas e estudantes. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. E é isso. O episódio está ficando por aqui e a gente tem um encontro marcado na próxima quarta. Valeu! Valeu! A Prefeitura de Feira segue investindo na arte como forma de inclusão e oportunidade para transformar vidas por meio da cultura. A partir do dia 3 de junho, estão abertas as inscrições para as oficinas do programa Arte de Viver. Serão oferecidas atividades de música, dança, teatro, capoeira, artes visuais e artesanato para crianças, jovens, adultos e pessoas da terceira idade. As inscrições acontecem no Centro de Cultura Maestro Miro, no bairro Mochila, das 8 às 12 horas e das 14 horas às 17 horas. Em Feira é assim, a arte ganha palco cada vez mais. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando.